Pessoal, hoje eu vou falar para vocês da dependência da resistência elétrica com a temperatura. Para que a gente observe esse fenômeno, eu vou usar a plataforma Arduino e o Excel. Então eu já discuti com vocês num vídeo anterior, quando a temperatura aumenta, tem materiais que a resistência praticamente não varia com a temperatura, e tem materiais em que a resistência diminui com a temperatura. A variação da resistência como função da temperatura pode ser escrito desta forma. Isso aqui é uma aproximação linear. Tá? Onde esse coeficiente aqui é conhecido como coeficiente de temperatura. Cobre, prata, tungstênio, esse coeficiente é positivo e é da ordem de 10 a menos 3. O constantan é 10 a menos 6, ele é 1000 vezes menor que esse. Então, praticamente, a resistência do constantan não varia com a temperatura. Já o carbono, coeficiente de temperatura é negativo e ele é também da ordem de 10 a menos 3. Então, o que acontece com o carbono? Cada vez que o sistema vai aquecendo, a resistência elétrica vai diminuindo. Então, observe que existe diversos mecanismos que influenciam na condução. E isso depende do tipo de material. Na prata, cobre, tungstênio, quando esse sistema é aquecido, os átomos ficam chacoalhando e inibe, né, a passagem dos portadores de carga. Tá? No constantan, isso aí é muito pequeno, praticamente não existe nenhuma influência. Já no carbono, não, tá certo? O que acontece no carbono? Elétrons são promovidos para a banda de valência, você tem mais elétrons na banda de valência que podem ir para a banda de condução, tá? E por isso a resistência diminui, quando o material é aquecido. Então é isso que nós vamos observar utilizando o conjunto Arduino Excel. Tá? A montagem que eu fiz é essa aqui. Tá? Então essa aqui é a minha primeira montagem. Eu já mudei ela aqui, já fiz numa plaquinha, mas essa aqui eu estou mostrando para vocês. E aqui é o meu diagrama elétrico dessa montagem. Então como é que é? Eu tenho um relé aqui, esse relé é isso aqui, e um lado dele está ligado no terra e o outro está ligado no pino D4. Quando eu colocar 5 volts aqui, vai aparecer um campo magnético e esse contato vai se fechar para cá. E vai passar uma corrente pela minha lâmpada e por esses 2 resistores. E eu estou medindo a tensão em cima desse conjunto de resistores. Observe, eu coloquei 2 resistores de 100 ohms, então a resistência equivalente aqui é 50 ohms. Se eu sei essa tensão e eu divido pelo valor da resistência, eu sei a corrente que está passando por aqui. A informação da corrente eu tiro fazendo essa continha. O valor da resistência, eu posso fazer a seguinte conta. Eu sei que a diferença de potencial daqui para o terra, tá certo? É VT. E eu sei essa diferença de potencial aqui, porque eu medi aqui com o Arduino. Então basta que eu faça uma continha, eu tiro que o valor da resistência pode ser dado por essa expressão. Então eu tenho a corrente e o valor da resistência da lâmpada ou do resistor que eu use para analisar, tá certo? Agora observe o seguinte. Eu falei no início da minha apresentação que eu ia medir em função da temperatura. Na verdade, pessoal, eu não estou medindo em função da temperatura no meu experimento. Eu estou medindo em função do tempo. Tá? Mas observe o seguinte, o filamento está à temperatura ambiente. Quando eu ligo, ele vai sofrer uma curva de aquecimento. Eu não sei precisamente agora quanto é essa temperatura, mas eu sei que ele vai estar aquecendo e que ele vai chegar numa determinada temperatura. Futuramente eu vou gravar um vídeo onde eu vou mostrar para vocês a temperatura. Para o tungstênio, isso não é difícil. Existe uma maneira que, se você sabe a tensão e a corrente que está passando por um pedaço de tungstênio, você sabe a temperatura que esse tungstênio está. Tá? Mas agora eu não estou preocupado, eu vou fazer isso só em função do tempo. Tá? Então a montagem que eu fiz é essa aqui, eu refiz, tá? Deu certo aquela lá. Então aqui está o meu relé, tá? Aqui está as resistências, as 2 resistências de 100 ohms. E aqui eu posso colocar o dispositivo que eu quero analisar. Eu vou começar analisando uma lâmpada. Então agora eu vou sair do meu PowerPoint e vou para o Excel. Tá? Então estou aqui, saí aqui, opa, e o Excel está aqui. Tá? Então meu Excel já está aqui. Tá? Eu vou tirar essa lâmpada, essa lampadinha aqui, tá? E vou colocar no lugar dela um resistor ôhmico. Tá? Aqui, ó. Tá? Coloquei um resistor ôhmico.
E vou medir a corrente. Opa, deixa eu voltar para a primeira planilha. Vou medir a corrente em função do tempo, tá certo? De um resistor ômico. A corrente em função do tempo no resistor ômico não deve mudar. Por quê? Porque a resistência não muda. Então vamos verificar se isso é verdade. Então eu vou mandar fazer a coleta. Tá aqui. Olha. Opa, tá aqui, ó. Então eu liguei com o meu relé lá e medi no tempo. Demorei meio segundo para medir, 500 milissegundos, tá certo? Então observem que a corrente não variou no tempo, tá certo? Aí eu faço aquela outra continha, posso saber o valor da resistência, tá certo? Então a resistência é em torno de 42 ohms e também foi constante, tá certo? Agora eu vou tirar o meu resistor ômico e vou colocar a minha lampadinha de tungstênio, tá certo? Então, vou tirar meu resistor agora aqui, vou colocar a minha lampadinha aqui, tá? Aqui. E vou tentar prender ela aqui para que vocês vejam ela acender. Então observe o seguinte, eu vou zerar minha planilha, tá certo? Zerei, vou para a primeira planilha, tá certo? E vou fazer o gráfico da corrente em função do tempo, tá certo? Para a resistência, tá certo? Tá? Esse tempo aqui, tá certo? Tá ligado com a temperatura do filamento, tá legal? Tá? Então é o seguinte, observem que ela vai dar um brilhozinho e eu vou estar medindo no tempo que ela ficar acesa. O que é que você espera aqui do tungstênio? Que conforme ele vai se aquecendo, a resistência aumente. Se a resistência aumenta, a corrente tem que diminuir. Vamos ver se isso é verdade. Então, vamos lá para a nossa coleta. Está aqui. Está aqui. Ó. Então, esse é o gráfico da corrente. Então, começou com 80 miliamperes, um pouquinho mais, tá certo? E foi até uns 40 miliamperes. Então, a corrente foi diminuindo. Por quê? Porque a resistência foi aquecendo, tá certo? E os portadores tiveram mais dificuldade para passar por ela. Vamos ver agora aqui o valor da resistência da lâmpada. Então, olha, fria, tá certo? A lâmpada tinha uma resistência em torno de 10 ohms, tá certo? E quente, ela foi lá para os 70 ohms, tá certo? E depois ela fica estável, porque ela atinge uma temperatura, tá certo? Então, com isso aqui, você observa que realmente um resistor ômico, a resistência não varia, não depende da temperatura, tá certo? E a lâmpada de tungstênio, tá certo? Não, existe uma variação. A resistência aumenta com a temperatura, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.